Hoje nós vamos, irmãos, falar sobre algo extremamente interessante acerca de uma igreja que ela foi considerada pelo Senhor Jesus como uma igreja morta. E eu queria levar você a imaginar comigo, o que seria uma igreja morta? Uma igreja morta, ela de fato é algo que soa estranho, né? São palavras antônimas, porque como é que pode uma igreja ela ser morta, né? E são mais ou menos como se a gente fosse ter a compreensão de luz negra, ou seja, a luz que ela é para clarear e de repente ela é uma luz que escurece, né? Ou um silêncio eloquente. Como seria esse silêncio eloquente? Se a eloquência é um adjetivo da fala, não é? Ou então uma amarga doçura. Ficaria então um soar de algo antônimo uma à outra. E essas palavras, irmãos, elas não deveriam estar juntas, né? Mas elas de fato estão na carta em que nós vamos então ministrar nesta noite. Então, uma igreja morta é a maior das contradições, a gente poderia assim considerar, não é? Uma das maiores das contradições. Então, como pode existir uma igreja que ela está morta, assim considerada por Cristo? E especialmente se o Deus vivo é o Deus que habita nela, como é que de fato então essa igreja ela pode morrer? Não é? Como uma congregação ela pode estar morta se a vida de Deus ela pulsa através dos corpos que foram salvos pelo Evangelho, pela mensagem do próprio Senhor Jesus. Então, tragicamente, irmãos, por incrível que pareça, desde aquele tempo até os dias atuais, não há como nós negarmos de que muitas igrejas estão mortas, mortas mesmo, apesar de toda a estrutura física bem aparelhada, bem organizada, não é? Algo extremamente todo estruturado, por assim dizer, na sua composição. Tais igrejas, elas são consideradas como Lázaro, quando estava lá na tumba antes da sua ressurreição, estão cheirando mal. São igrejas consideradas por Cristo, por meio dessa, né, de que é uma igreja que elas de fato são consideradas como morta. E como a igreja então, ela dá sinais da sua mortificação. Eu queria pedir um pouquinho de agudo nesse som, por favor. Está me incomodando assim o grave. Então, uma igreja ela dá sinalizações de mortificação quando o seu culto ele é apático, quando ele é indiferente à presença de Cristo, quando de fato o culto ele é aquele culto frio, onde não se sente de fato corações que pulsam por uma ansiedade bendita de poder receber a palavra de Deus. Uma igreja morta são congregações como verdadeiros cadáveres, ocupando cadeiras, espiritualmente falando. São de fato pessoas que são pessoas que estão transitando na igreja, mas que são mestres, aqueles que ensinam e considerados como agentes funerários da igreja. A igreja morta são aqueles que são embalsamadores, por assim dizer, embalsamadores, como líderes que lideram com esse ofício de embalsamar corpos. São igrejas onde o seu pastor ele é graduado no cemitério das almas. É uma igreja que o regente do coro é o médico legista, que está ali para executar um trabalho de autópsia, para poder, quem sabe, descobrir alguma coisa, ou decretar a falência múltipla dos órgãos das pessoas. E todos cantam mumificados, ou como verdadeiras múmias. De fato, irmãos, esse linguajar é um linguajar figurativo, que apresenta justamente a realidade de que muitos corações estão desprovidos do entendimento do que é o verdadeiro Deus, que se ajuntam com objetivos distorcidos quanto ao que a palavra nos chama a ser. E o sermão então daquela igreja onde nós vamos hoje ministrar, pelos historiadores, era um sermão morto, assim como os louvores e como a comunhão. Os seus sinais vitais ficaram para trás. Talvez, quem sabe, você já tenha estado em lugares assim. E isso, irmãos, é de fato uma constatação. Diante disso, uma pergunta lateja em nossa mente: o que faz uma igreja morrer?
além dos pontos já elencados acima. Quais são os sintomas da morte que ameaçam as igrejas na nossa atualidade hoje, por exemplo? Então, a morte de uma igreja, irmãos, ela acontece quando ela se aparta da verdade. E aqui eu vou trazer algo mais palpável. Quando a igreja ela deixa de dedicar tempo à palavra de Deus e ao estudo e ao ensino da palavra, e passa agora a ocupar o seu maior tempo da igreja com atrações, quem sabe até artísticas, para ocupar bastante o tempo e ficar bem pouquinho tempo para aquilo que realmente importa. Uma igreja, então, reconhece também que quando ela neste parâmetro de desconsiderar a palavra de Deus, ela está bem aguçado, fica muito claro para a gente que ela não tem como autoridade a palavra de Deus, ou como algo que de fato é relevante e importante para ela. Em segundo lugar, a morte de uma igreja, ela acontece quando ela se mistura com o mundo, ou quando o relativismo ele opera, que foi aquilo que nós pregamos no domingo passado, não é? Quando nós falamos sobre a igreja de Tiatira. Então, quando o padrão do mundo passa a ser o padrão da igreja, e aí a gente não consegue mais fazer uma distinção clara e objetiva daquilo que se vive lá fora e do que se vive como igreja de Cristo. A morte, então, de uma igreja, ela acontece quando ela não discerne e nem percebe a sua decadência espiritual. É, de fato, o abandono da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos e da nossa devoção em viver uma vida de busca pela presença de Deus. Traçando isso em miúdos, leitura da palavra, reflexão sistemática das Escrituras e também momentos de oração e de jejum e de consagração das nossas vidas. E, meus irmãos, a morte de uma igreja, ela acontece quando ela não associa a doutrina com a vida, ou seja, quando prega o que não vive, quando o entendimento não se materializa na vida. Isso, quando a igreja absorve este tipo de cosmovisão, a igreja está indo para a sepultura. A morte de uma igreja, ela acontece quando falta de perseverança no caminho de santidade. E aqui, irmãos, o fator tempo, ele revela a nossa perseverança. Então, os anos à frente que nós temos de vida cristã, o tempo nos mostrará, de fato, quem nós mesmos somos na perseverança deste Deus tão maravilhoso que nos salvou. Se há algo, irmãos, que o livro de Apocalipse nos ensina, é que as aparências, elas enganam e muito. O livro de Apocalipse nos traz o retrato de que não confie muito nas coisas que se veem, porque Deus vê por trás, Deus vê por dentro. E aqui, no livro de Apocalipse, nós encontramos alguém que tem olhos que podem ver além. E as coisas que às vezes aparentam ser maravilhosas, são de fato tenebrosas. Então, irmãos, é a igreja de Sardes, a igreja que nós vamos ministrar hoje, que vamos refletir hoje. É uma igreja chamada, no nosso linguajar atual, é a igreja fake news, ou seja, é a igreja que aparece uma coisa, prega uma coisa, proclama uma coisa, mas que de fato, a verdade verdadeira é que essa igreja, ela não vive aquilo que ela prega, não vive aquilo que ela de fato defende com os seus próprios lábios. Uma igreja de grande reputação, uma igreja que é a lenda histórica do passado, que demonstrava ser o que não era. A verdade, então, é que não havia naquela igreja vida ou dinamismo, não havia pulso ou batimentos cardíacos espirituais. Ao dirigir-se a esta igreja, irmãos, Jesus, ele deixa um recado veementemente urgente para aquela igreja, a igreja de Sardes. E essa igreja, ela também, aquela carta então para aquela igreja, de forma muito clara, ela se aplica ipsilíteres no nosso tempo hoje, na nossa realidade de vida, no nosso século. E eu queria convidar você a abrir no 3º capítulo de Apocalipse, no capítulo 13, os versos do 1 ao 6. É uma carta pequena, mas uma carta profunda, uma carta extremamente relevante para a nossa reflexão nesta noite, e Deus assim nos abençoará, eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Então, Apocalipse capítulo 3, versos do 1 até o verso 6, o texto sagrado diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva,
Isso aqui é Jesus falando para João, mandando ele escrever. Então, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, ou as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, eu virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, mais uma vez em Tua presença, dirijo-me em oração. Te peço, Senhor, a intervenção do Teu Santo Espírito, para que através dessa ministração, Pai, o Teu poder soberano instrumentalize, ó Deus, para que os nossos corações e as nossas mentes possam ser, ó Deus, abençoados por Ti. Possam ser, ó Deus, abertos a nossa compreensão, para que nós possamos, ó Deus, entender o que é que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estarmos em torno da Tua palavra, para aprender com ela. Assim nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, fundada em 700 a.C., Sardes fora uma das maiores cidades do mundo antigo. O destaque era a grandiosidade dela, era a riqueza dessa igreja. Ela tinha uma longa e grandiosa história, essa cidade, não é? Porque ela foi a capital do reino da Lídia e viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. E este rei então utilizou-se de todo o poder de riqueza que aquela cidade tinha e construiu essa cidade no topo de uma colina, e tinha ali uma grande muralha que impedia que inimigos a pudessem adentrar na cidade. Então era uma cidade que era considerada uma das mais magníficas do mundo daquele tempo. Situada então nesta condição, os seus soldados e habitantes, eles pensavam que jamais cairiam nas mãos de um inimigo, porque grande era a sua autoconfiança diante do seu poder bélico e da sua estrutura de proteção, de segurança, e isso os tornava arrogantes em ser algo extraordinário diante das outras cidades que ali situavam-se. Mas a cidade orgulhosa, ela acabou caindo nas mãos de Ciro, rei da Pérsia. Havia, historicamente falando, que naquela muralha tão protegida, havia uma fenda nela, um buraquinho, um pequeno espaço onde dava para passar uma pessoa. E havia então um caminho dentro da mata que dava para este lugar desapercebido daquela cidade, das autoridades. E foi descoberto então esta fenda, e aí o próprio Ciro com os seus soldados, adentrando nesta pequena fenda, entrou e, como um momento de vulnerabilidade da cidade, foi então tomada pelo rei Ciro, né, o rei da Pérsia, e aquela cidade foi tomada, foi totalmente conquistada, né, por conta desta vulnerabilidade que havia naquela cidade. Pois bem, no ano 17 após Cristo, depois de Cristo, Sardes então foi parcialmente destruída por um terremoto. Ela foi praticamente destruída, suas estruturas, suas casas, edificações sofreram um abalo muito grande e tudo foi ao chão. Mas aí o imperador Tibério, ele então, a partir de sua vontade de poder reconstruir,
ele reformou toda a cidade, e Sardes agora entrou em um estágio de moralidade declinante. Aquela cidade que era orgulhosa pela sua segurança e tudo, depois dessa reconstrução, houve então um movimento da cidade inteira, que a cidade agora passou a ser uma cidade depravada, uma cidade de um declínio moral, mesmo por parte daqueles que, claro, não eram crentes, logicamente. Então foi nesse tempo que João escreveu esta carta para essa igreja, que estava nesta cidade, depois de sua reconstrução, vivendo um problema moral generalizado, não é? Onde, de fato, a igreja precisava dar o seu recado, se posicionar diante disso. Não é? Então adentrou, depois desse terremoto, começou então agora a adoração a alguns deuses, começou agora a veneração, né, a entidades espirituais, e havia uma prostituição elevadíssima, onde muitos cristãos até estavam envolvidos com esse tipo de prática, dentro de um liberalismo que achava que não tinha problema. O que é que tem? É só uma vez, é só hoje, é besteira. E começou-se a ter relacionamentos até de namoros, e enfim, que pessoas da igreja estavam agora se envolvendo com pessoas fora da igreja, e isso causou então muitos transtornos e muitos problemas. A glória então daquela cidade estava agora acabada de adentrar em um processo de profundo encanto pela luxúria, né, pelo prazer, pelo sexo e pela depravação completa. A igreja então, ela tornou-se como a cidade mesmo. A igreja agora ela ficou tal qual a cidade. Em vez de a igreja influenciar, se posicionar diante daquilo que ela já tinha recebido já dos apóstolos, de moralidade, de vida espiritual, de vida íntegra, ela agora baixou suas proteções e começou agora a flertar com aquilo que é mundano, com aquilo que é de fora, né? E isso foi algo tenebroso, reprovado por Deus. E meus irmãos, aquela igreja, em vez de ela ser sal, ela ficou um sal sem sabor. Em vez de ela ser luz, a sua lamparina estava escondida, não se via e nem se sentia nada em torno ou como resposta de Deus por meio dos púlpitos daquela igreja. E meus irmãos, a igreja de Sardes então a igreja de Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, muito pomposa, no centro da cidade, uma estrutura relevante, mas uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Era uma igreja que tinha performance, tinha dinamismo, muita coisa se fazia como prática, como pragmatismo, mas ela não tinha integridade em sua vida. As pessoas faziam as coisas para cumprir de um papel, mas não tinha vida espiritual, não tinha nada dentro de espiritual da parte de Deus. Não havia de fato esse comprometimento, era só um cumprir de tarefas. Aquela igreja, ela tinha obras também, fazia muita coisa, mas não tinha dignidade para assim fazer. Era de fato fazer as coisas para Deus, e Deus estava reprovando o tempo todo tudo aquilo que elas faziam. E meus irmãos, a igreja de Sardes, ela tornou-se como o mundo, orgulhosa, se achava melhor, autossuficiente, vivia de glórias passadas. Ambas, cidade e igreja, estavam vivas apenas no nome, mas não tinha mais nada de vida. Observe, queridos, que Sardes talvez seja a primeira igreja da história do cristianismo marcada pelo cristianismo nominal. E esse é um movimento que acontece muito hoje no nosso tempo. São os crentes nominais. Quando eu falo os crentes, estou falando de igreja, porque crente é igreja. A igreja é formada por pessoas. E existe hoje, de norte a sul, de leste a oeste, uma onda gigantesca de pessoas que se aproximaram do evangelho, que se aproximaram dos ambientes de culto, que aderiram à igreja, mas não houve conversão alguma. E esses crentes são agora considerados como igrejas nominais. É o povo que é crente nominal, ou seja, crente somente de nome, mas que não houve nenhuma transformação de dentro para fora. Houve apenas uma adesão a um modelo que é de fora para dentro e não de dentro para fora. Onde o culto do domingo é um culto bacana, onde as pessoas gostam de estar, o louvor é legal, o clima é muito gostoso da igreja, é ar-condicionado,
cadeiras bem colocadas, a gente sente, o povo é bacana, nos atende bem, né? E vai ficar bonito o local e tudo. Eu gosto, é melhor, é um lugar tranquilo. Eu gosto tanto quando o pessoal sai para lanchar, né? Mas que transformação de dentro para fora não se encontra. E aí, meus irmãos, é o grande recado que desde o tempo de Jesus, em Mateus capítulo 24, ele já trata disso aqui, de forma muito clara, que os irmãos já sabem, não é? Que eu já falei isso aqui 258 vezes, eu acho, por aí. Tá certo? Que quando Cristo vier, ele separará os nominais dos verdadeiros cristãos. Ele vai separar os bodes das ovelhas, assim diz a palavra de Deus. E nesse momento, irmãos, é o momento crucial da nossa vida com o Senhor. É quando eu preciso estar diante de um espelho e olhar para mim mesmo e dizer quem você é. Quem você é de fato. Na igreja de Tiatira, a gente tinha que ter essa posição muito bem clara. Domingo passado eu falei sobre isso. Ou é ou não é. Não dá para ser mais ou menos. Porque com o Senhor a gente não consegue enganar. A gente engana o pastor da igreja, engana o líder, engana as reuniões. A gente transparece ser algo e a gente não é. Mas para o Senhor a gente não consegue fazer isso. Não se consegue enganar aquele que tudo vê. E esse, de fato, irmãos, era uma grande questão. Então, a igreja de Sardes, de fato, na história das igrejas, é o primeiro caso onde o Senhor Jesus diz: vocês são crentes nominais. Vocês se reúnem, têm culto, tudo direitinho, um ambiente limpinho, tudo organizado, mas vocês não têm nada comigo. Vocês estão mortos. Vocês acham que vocês têm vida e vocês não têm vida. Vocês estão mortos porque vocês fizeram aliança com o mundo. E quem faz aliança com o mundo não é do meu time. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. E aí, meus irmãos, a esta igreja Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. E reavivamento eu vou explicar que não é movimento. Reavivamento não é o povo agora sair pelas ruas gritando Jesus é o Senhor, eita meu Deus, e aquela coisa todinha, e cruzada evangelística e tudo. Se tudo aquilo for feito sem ter de fato a presença de Deus dentro de nós, dentro de cada um, não é avivamento, é apenas um movimento. E queridos, como isso é sério e como isso reflete, avivamento é em cada um de nós. É quando o povo de Deus se volta para o Senhor. É quando o povo de Deus todo começa a entrar num compromisso de oração. É quando o povo de Deus começa a se voltar para as Escrituras e dizer assim: abandonarei agora as minhas velhas práticas e de fato, de verdade, eu agora serei alguém que busca a presença do Senhor. E quando o povo se junta, sabe o que é que acontece? O Espírito Santo de Deus nos abençoa de forma coletiva. E aí os cultos deixam de ser aquele culto frio e morgado para ser um culto abençoado, vívido, onde as pessoas têm prazer de glorificar o nome do Senhor, de abrir a sua boca, cantar com as letras do tamanho dessa daqui, não é? E o irmão chega na igreja e fica assim olhando, parece que está em êxtase, não sei em quê. E meus irmãos, essas coisas precisam ser expressadas, porque se eu chego num ambiente como esse para adorar o Senhor, e eu estou preparado, alegre, convicto de que o Senhor me salvou, eu estou no melhor lugar onde eu poderia estar no primeiro dia da semana, amém? Mas chegar, parece que chega doente. Se tiver doente, tudo bem, né? Com o braço doendo, com a perna, dor na coluna, você se sente, fica quietinho, não tem problema. Mas o louvor está aqui rolando, o Senhor está sendo exaltado pela música. E o povo fica assim, ó, esperando. O quê? Louve ao Senhor. O povo de Deus, irmãos, é o povo mais alegre do mundo. É para ser. Preste atenção, que se a Covid lhe pegar, que eu quero que não pegue, e lhe levar, eu tenho certeza que você vai para os braços do Pai. Amém? Mas você ia para o inferno, viu? É porque a graça de Deus foi quem fez isso na minha e na sua vida. Aí eu pego meus problemas, boto tudo na cabeça e venho para cá e fico aqui emburrado, chateado, com a cara feia, olhando para o mundo, olhando para um, olhando para o outro assim. Fica lá. Quando o povo terminou o louvor, amém, amém, se senta e fica. Isso é triste, irmãos. A gente veio se entristecer ou viemos nos alegrar no Senhor?
Precisamos entender isso. E não é fazer por fazer não, é fazer de coração, para o Senhor receber o nosso louvor, olhar para nós e ver, meu filho, como está alegre, como está convicto, mesmo com as lutas que ele tem passado, mesmo com as dificuldades que ela tem enfrentado, mas ela está cantando ao meu nome, está exaltando o meu nome, e nós precisamos, irmãos, entender isso, queridos. E isso é o que a palavra nos traz. Então, nós devemos olhar para esta carta como uma relíquia que Deus nos deu, uma pérola, a ser então apreciada a ponto de dizermos que forte, para nós mesmos, e ver o cuidado de Deus em fazer essa carta para alertar, digo, olha, vocês aí, vocês estão pensando que vocês estão me adorando? Vocês têm fama de estarem vivos, mas vocês estão mortos, viu? Preste atenção, é um alerta. Queria eu que o Senhor viesse para mim e dissesse assim, meu filho, a sua igreja sem pastoreia, está aqui, viu? O relatório dela está aqui na sua mão, aqui, ó. Que é para eu poder ver e dizer, meu Jesus, eu preciso ajeitar isso aqui está bom, isso aqui está ruim, e vamos nos organizar. Como é bom esse feedback. Isso aqui é um feedback de Deus para a igreja de Sardes. E eu fico olhando, que Deus tão bondoso. Mas olha, irmãos, no primeiro verso então, eu vou gastar um pouco de tempo nele hoje, porque o primeiro verso diz, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. E aqui, meus irmãos, Jesus mais uma vez, ele se apresenta na carta, ele diz quem é aquele que está escrevendo a carta, o remetente da carta. Ele se apresenta agora e se declara nesta carta como o que possui os 7 Espíritos de Deus. E esse número 7, irmãos, nós sabemos que pela teologia bíblica é o número da perfeição de Deus. Muitas coisas são 7. Eu não vou listar elas aqui porque são muitas e a gente já tem lido sobre isso. Mas é o número da perfeição, da plenitude, por várias razões. Coisas, referências na Bíblia Sagrada nos apontam para isso. Mas isso não significa, irmãos, que hajam 7 Espíritos Santos. Eu quero só deixar isso claro aqui para os irmãos. É que quando João então observa aquela visão que ele teve ali, não é? E que o Senhor Jesus então apresenta aquele candelabro com 7 pontas, não é? Que representando as 7 igrejas, e ele no meio passeando pelo candelabro, é a ideia de que o Senhor Jesus, ele anda na igreja, ele anda no meio das igrejas, ele conhece, ele está dentro, envolvido. Jesus então nos apresenta, no capítulo 1, verso 4, né, que o Espírito dele está nas 7 igrejas. Então não são 7 Espíritos Santos, é um Espírito só, mas que João viu o Espírito Santo atuando de forma unificada e individualizada em cada igreja ao mesmo tempo, porque o Senhor, ele é onipresente, não é? O Senhor, ele é onisciente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares, amém? E essa é a ideia que João traz, não é? Como uma explicação. E então, irmãos, João então observa, né, que nesse patamar, como de fato o único, aquele que morreu pela igreja, aquele que foi para o céu e disse, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que está atuando em cada uma das igrejas. Ele cuida, ele zela, ele ensina. O Espírito Santo, ele tem todo o cuidado de trazer à luz do nosso entendimento a sua vontade, por meio do Deus que se revelou na Escritura, né? Foi para o Pai e assim enviou-o para nos consolar. Mas Jesus faz uma segunda afirmativa neste início, no primeiro verso. Aquele que tem as 7 estrelas, conforme está na carta de Éfeso, na primeira cartinha nossa que nós falamos, no capítulo 2, verso 1, ele explica também em Apocalipse 1:20, não é? Quando se refere aos pastores das igrejas, as 7 estrelas que tem na mão do Senhor, refere-se aos 7 líderes das igrejas, os 7 pastores, e ele é então soberano, queridos, é uma constatação, pois ele é o nosso sustentador, ele levanta os seus líderes, ele institui como líder, ele prepara, ele capacita e ele expressa a sua vontade para que seja assim cumprida sobre o rebanho que é dele, que é do Senhor. Os servos de Deus, pastores, têm de ser cheios de poder, claro, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra, né? É um poder que é um revestimento que o Espírito Santo nos dá, ao confiarem as suas vidas a Deus, e
lhes envia a virtude do Espírito Santo. E de fato, irmãos, o Senhor, Ele nos confia o ofício de poder conduzir o rebanho da melhor forma possível, porque esses homens, claro, com as exceções que a gente não vai contar, mas o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele preparou pessoas, conforme a sua palavra diz em Hebreus: levantarei pastores que vão cuidar de vocês, que vão velar pelas vossas vidas e vão prestar contas de cada uma delas. Há uma responsabilidade grande nas mãos de um pastor, de um líder, que se dá o respeito, que foi de fato vocacionado, que se rendeu ao chamado soberano do Senhor para poder cuidar de um rebanho. Então o pastor, ele precisa ser altivo no olhar, de perceber as coisas, ver as ameaças, precisa ter cuidado com o que ensina, cuidado com o que prega, cuidado com o que vive. Ele é exemplo. E aqui, meus irmãos, o texto fala de um Senhor Jesus, o nosso Salvador, que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Ele tem na sua mão o poder soberano, não só sobre a igreja, mas sobre aqueles que estão à frente da igreja. E meus irmãos, esses homens, toda a igreja, adquirem uma característica: a paixão por missões, a paixão pela palavra. O pastor, ele é um influenciador, ele tem uma personalidade em liderar. A igreja, geralmente, ela acompanha a visão do pastor, onde ele visualiza e observa as necessidades mais urgentes do reino e influencia o seu rebanho para o bem diante de uma direção de Deus. E meus irmãos, precisamos então compreender, queridos, que por fim, as 4 igrejas anteriores, Jesus dirigia-se então inicialmente com um elogio. Ele sempre começava: olha, conheço suas obras, você tem sido isso, está tudo bom, tudo bonito. Depois ele vinha com a conhecida rebordosa. Mas na igreja de Sardes, ele então utiliza, queridos, uma outra característica. Ele começa então com a palavra de crítica, ele começa logo já entrando forte no aspecto da mortificação daquela igreja, porque o Senhor está indignado com aquela igreja morta. E ele vai direto ao assunto. A igreja morta então coloca mais obstáculos à causa de Cristo do que soma, porque ela não vive o que ela prega. Não existe essência. É dizer: eu sou cristão. E por que você está vivendo assim? Não, mas é porque não. Ou você é ou você não é. Tu sobe no púlpito para pregar o meu evangelho e tu não é exemplo para aqueles que estão te ouvindo? Que história é essa? E isso, meus irmãos, é algo muito sério, é algo tenebroso. O Senhor Jesus Cristo, ele entra com força, ele já começa como nós conhecemos, já entra arrebentando, quando ele então acusa e diz que aquela igreja, ela está mais atrapalhando o reino do que colaborando. E será que nós temos, irmãos, a capacidade de olhar para nós mesmos e dizer: Senhor Jesus, se eu estou vivendo algo desse tipo, parecido, me ajude. Eu quero ser remanescente do Senhor. Eu quero ser o remanescente. Eu não quero ser dessa forma como a palavra está dizendo. A igreja morta, irmãos, coloca-se então nesta qualificação que o Senhor Jesus coloca para ela. Ela ameaça então a força vital do cristianismo. Ou seja, o cristianismo na cidade de Sardes não estava valendo nada, porque aquela igreja estava acabada, morta. De onde era para vir uma palavra de esperança, de arrependimento, de vida, não estava tendo nada disso. Ela estava simplesmente cumprindo apenas um papel, uma coisa aparente, apenas isso. E meus irmãos, isso é tão sério, isso mexe tanto com a nossa existência, com a nossa vida pessoal como cristãos. E o Senhor Jesus, ele inicia então a carta, trazendo essa queixa contra Sardes, contra a igreja de Sardes. Nenhum elogio nós encontramos para a igreja, com exceção daqueles que eram remanescentes do Senhor. E apenas uma severa crítica: eu conheço as tuas obras, eu sei, e tens a fama de que estás vivo, e na verdade vocês estão mortos. Jesus então, ele confronta a religiosidade daquele povo, que vivia um cristianismo apenas de aparência, apenas de boniteza, mas no fundo, não tinha nada que expressasse essa nova vida em Cristo Jesus.
E meus irmãos, o Senhor Jesus, como morreu por ela, com esse cuidado todo que Ele tem pela igreja, e aqui a gente pode ver isso, o quanto Deus leva a sério, o quanto o Senhor Jesus, Ele leva a sério o sacrifício que Ele fez para que a noiva dele fosse resgatada. E Ele não permite, Ele não se agrada, queridos, de uma igreja que milita nesta terra e não vive com os olhos na eternidade, olhando para aquele dia em que Ele virá buscar a sua noiva. Observe, amados, que o culto de adoração parecia mais um velório naquela igreja. Não nos compreenda mal, mas nós estamos sugerindo que seja uma igreja, não estamos querendo que a igreja seja uma igreja barulhenta, não é isso, de gritaria, de emocionalismo, apenas por emocionalismo, não, mas que seja uma expressão, queridos, da glória de Deus, da presença do Senhor, de gratidão a Deus, de dizer assim: Senhor, eu quero louvar o teu nome, eu estou alegre porque eu estou aqui neste lugar. Então, o entendimento é que nós precisamos então nos despertar acerca disso e trabalhar o nosso interior, não fazer para que os outros vejam, mas para ser de fato um crente que entende a regeneração, entende o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, e que tudo que a gente venha fazer seja para agradar a Ele, agradar ao Senhor, não a pessoas, e que isso parta da nossa casa, do culto, quando a gente se ajunta, quando nós nos ajuntamos, irmãos, para orar ao Senhor, nós não temos noção do que isso acontece na esfera espiritual. E quantos de nós temos negligenciado de verdade as reuniões de oração? Quantos? Muitos. Até o horário do culto a gente botou mais tarde. Mas para um pouco para pensar. Quando a gente olha, irmãos, para o apóstolo Pedro, que estava preso e ia morrer no outro dia. E o texto sagrado diz que a igreja foi para a casa da mãe de João Marcos e entrou em oração pela vida de Pedro. Ele era um líder da igreja, ia morrer no outro dia. Estava já decretado. Não vai morrer hoje, viu? Porque hoje é dia da Páscoa, não morre ninguém. Mas deixa ele amarrado aí, que amanhã ele vai para a faca. E a igreja, aquela igrejinha, que eu acredito que é uma igreja de poucas pessoas, se juntou na casa daquela irmã e começou a oração, intercedendo pela vida de Pedro. Eu posso até imaginar: Senhor, não deixe o nosso líder morrer. Senhor, o que vai ser da gente? Senhor, preserve a vida dele, faça um milagre, Senhor. Eu imagino que as orações eram nesse sentido, onde lágrimas rolavam no rosto daquele povo, desesperados de verdade. Não é com essas petições bobas que a gente assim, eu queria tanto emprego, não bota nenhum currículo, mas vem orar, sem fé, sem acreditar. Não, lá era um caso de morte, onde o líder deles estavam lá, está amarrado e amanhã vai para a faca. O sangue amanhã, sim, vai para o chão. Senhor, liberte, Senhor. Senhor, faça um milagre. E a palavra de Deus diz que enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor adentra naquela prisão. 16 soldados vigiando aquele preso, que eram quatro grupos de 4 soldados. 4 vezes 4, 16. Tinha 2 portões até chegar na rua, tudo no cadeado, tudo fechado. E Pedro num lugar escuro, algemado nas mãos, nos pés, descalço, naquele lugar, sem a mínima esperança de que alguma coisa pudesse acontecer. Ele sabia que ele ia morrer. Mas o anjo do Senhor chegou ali. Houve uma claridão muito grande naquele ambiente. Os soldados não viram nada, creio eu que estavam dormindo. E o anjo do Senhor bateu em Pedro e disse: levante-se. E as algemas se soltaram das mãos dele. Pega a capa, calça a tua sandália e vem me segue. E ele foi andando em direção ao portão. O portão se abriu sem ninguém tocar no portão, abriu automaticamente, assim diz a palavra de Deus. Primeiro portão eletrônico sem controle remoto, chegou, a presença já abriu.
E aí vamos para o outro portão que dá para a rua. E ninguém viu nada. E quando chegou lá, o portão se abriu. E Pedro agora está na rua, andando, indo para a casa onde a igreja estava. Depois o anjo foi embora. Ele achou que era uma visão. Não, era de verdade. Era o milagre de Deus acontecendo em resposta às orações daquele povo que estava ali reunido. Amém, irmãos? Irmãos, essas histórias mexem com o nosso interior, de que há um Deus que se relaciona com as nossas vidas, que leva em consideração as nossas orações, quando elas são verdadeiras, quando elas são de coração, quando ela vem da noiva dele, pela qual ele morreu na cruz. E nós, irmãos, somos muitas vezes negligentes. Ficamos em casa, sem fazer nada. Igreja viva. Precisamos entender muitas coisas nesse texto de hoje aqui. E aí, queridos, no versos 2 e 3, quando então o Senhor Jesus dizendo que fique vigiando e fortaleça o restante, que estava para morrer, ou seja, estava já indo para o fim, para o mesmo estado de todos, porque verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença do meu Deus. Lembrem-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo algum saberá em que hora eu virei contra você. E meus irmãos, aqui nós encontramos algo extraordinário nesses dois versos. Uma seção de imperativos que Deus então coloca para aquela igreja, na fala de Jesus, um despertamento de que eles precisavam acordar daquele contexto vivido por aqueles crentes em Sardes, que eles precisavam entender que a autoconfiança deles faltava vigilância para com o contexto que estava acontecendo. E a primeira coisa que o Senhor Jesus ele apresenta é: acorde. Jesus ele diz a esta igreja de mortos-vivos: acordem, vocês precisam acordar. Quando nós estamos, irmãos, espiritualmente mortos, entendam que nós precisamos de às vezes um saculejo da parte de Deus, para que a gente possa acordar, para que a gente possa então abrir os nossos olhos e ver então aquilo que está acontecendo ao nosso redor. De fato, nós precisamos de um alarme divino para sairmos da nossa dormência. Jesus está dizendo: saia da hibernação espiritual, meu filho. Não foi para isso que eu lhe chamei. Eu não chamei você para ficar sabendo da verdade e ficar como sentado numa poltrona olhando o tempo passar. Então o despertamento do Senhor Jesus foi nesta direção para aquele povo. Em segundo lugar, o Senhor Jesus está dizendo: tome a dianteira. Jesus está dizendo, exortando a igreja de Sardes a confirmar com os seus restantes que eles estavam para morrer. Acordem, não fiquem nessa superfície. Vocês precisam se aprofundar, precisam buscar então, né, aquilo que realmente importa, que eu já determinei para vocês. Vocês precisam olhar as bases da vida espiritual de vocês. Vocês precisam dedicar-se ao estudo da palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: busquem-me em oração, estudem a palavra, adorem o meu nome, andem em comunhão entre vocês. Jesus está dizendo: volte-se à palavra, meus filhos, me busquem nos momentos de oração, confiem em mim. Eu resgatei vocês do império das trevas. Vocês precisam voltar às origens. Vocês precisam sacudir os cobertores e pular da cama. E meus irmãos, isso aqui é um despertamento para aquela igreja, e quem sabe para mim hoje aqui, em muitas áreas da vida, e para você também. Precisamos tomar isso como algo, um despertamento da parte de Deus para nós. A terceira coisa é dizer: olhe para trás. Não olhar para trás para olhar para a vida pregressa, mas é olhar para trás como uma urgência de Cristo, de tudo aquilo que Ele fez. Lembrem-se, pois, do que vocês têm recebido e do que vocês têm ouvido. E meus irmãos, honestamente, de alguns anos para cá, esse púlpito aqui tem sido ocupado com palavras de muita exortação para mim e para você. E isso precisa ser trazido à nossa memória. Eu lembro de muitas séries que nós fizemos aqui, como a de Apocalipse,
como a do Evangelho nos Salmos, que nos desperta a ver Cristo em toda a Escritura, como a série de Ruth, que denota ali claramente o que é o Evangelho na vida daquela mulher, de tantas outras séries que nós vivenciamos aqui. E o Senhor nesta noite está dizendo: olha, vocês já ouviram bastante, vocês precisam se lembrar, olhem para trás e se lembrem, vão lá para o canal do YouTube, tem muita coisa lá do que a gente já ministrou, para você relembrar, para você ouvir. Se lembre disso, volte-se, venha, o Evangelho é a minha vontade. Em outras palavras, o Senhor está assim dizendo, as verdades básicas desta vida cristã. Este não é o chamado para viver do passado, claramente, não é para viver do que foi vivido lá atrás, mas é uma ordem para relembrar daquilo que o Senhor já proporcionou espiritualmente no nosso meio. E esse recado foi para Sardes, eu estou só trazendo para a gente aqui hoje. A quarta coisa então que o Senhor dá nesses imperativos dos 2 versículos: pare, Jesus vai além e guarda-o. O Senhor Jesus, Ele traz aqui um apelo para que a palavra de Deus seja obedecida. Ele de fato traz no seu imperativo que nós devemos guardar os mandamentos em todas as áreas da vida. Desobediência e morbidão, ser morno, não é? Espiritual, são irmãs gêmeas. Quando se desobedece a palavra, vive morbidão espiritual. E meus irmãos, onde estiver uma, ali estará a outra. Desobediência e crente morno andam juntos. E a gente precisa ser quente ou frio, porque se for morno, o Senhor vomitará a cada um de nós da boca dele. Assim diz a próxima carta que nós vamos ministrar. Observe então, queridos, que nesses imperativos, uma outra coisa que o Senhor traz para aquela igreja é que eles deveriam abandonar os seus impulsos. Finalmente, diz o Senhor, arrepende-te. E essa palavra, irmãos, arrepende-te, ela está constante nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. A cantiga é a mesma: arrependam-se e creiam no evangelho. Cada um se arrependa dos seus pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos. E o Senhor aqui em Apocalipse: se arrependam. Esse alerta significa uma volta imediata a Cristo, de todo o coração. E meus irmãos, arrependimento requer rápida e decisiva mudança de pensamento. E o arrependimento, ele se torna verdadeiro quando eu abro mão do meu ego. Quando eu olho para mim mesmo e digo: rapaz, eu estou muito cheio de mim e pouco de Deus. Eu estou aqui todo posudo, arrogante, achando que eu estou abafando. Na verdade eu não estou. Não estou abafando nada. Porque a minha vida sem a graça dele, quem sou eu? Zero. Você não é nada, meu irmão. Nada, nem eu, nem ninguém. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver a essência dele pulsando dentro do nosso coração, a gente não vem nem para cá. A gente não lê nem a Bíblia. Se não for ele, de que adianta fazer as obras dele? Ele não vai aceitar. Era o que acontecia em Sardes. E meus irmãos, como isso é sério para nós. E como isso é uma palavra de vida para mim e para você. Porque o Espírito Santo hoje está aqui, falando ao meu e ao seu coração, amorosamente, enquanto a vida há esperança de um retorno, de uma mudança, de melhoramento. Porque a nossa vida pertence a Ele. Quantos estão agora, nos hospitais com Covid, entre a vida e a morte? Pessoas ricas, pessoas milionárias, que dinheiro não é problema. Que se dissesse tem um remédio na China, sei lá onde for. Quanto é? R$1 milhão. Eu digo a você que tem gente rica no Brasil que comprava na hora, para aplicar e ficar bom. Mas onde está esse povo? Está lá, pendurado pela providência de Deus. Deus é quem decide se volta para casa ou se vai para o buraco. É assim que funciona. Então arrogância, pompa, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou abafando. Tá não, irmão. Diga assim: Senhor, obrigado por esse dia.
O Senhor me permitiu acordar hoje de manhã para fazer o meu trabalho, para fazer as coisas. E quando chegar de noite em casa, que jantar, que tomar aquele banho, que olhar para a cama, está lá prontinha para deitar. Antes de deitar no travesseiro, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque a moto não caiu, porque o carro não bateu. Obrigado, Senhor, porque ninguém adoeceu. Eu tomei café, almocei e jantei, ainda lanchei. Senhor, muito obrigado. É assim, irmãos, tem que ser. Porque se a gente não entender que Cristo é tudo isso na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo? Somos arrogantes, apenas isso. Mas o Senhor Jesus ainda vai um pouco mais adiante e diz: vigie. Se a igreja de Sardes, irmãos, não se arrependesse, Jesus então voltaria como ladrão. E essa linguagem, ela é bem característica, porque Sardes, no início da pregação aqui, sofreu a invasão de Ciro na calada da noite, por aquela brechinha que tinha na muralha, e foi tomada de surpresa, e o inimigo se apossou completamente da vida deles. O Senhor Jesus, ele usa o acontecimento para dizer: olhe, o que vocês estão vivendo é uma brecha, e eu vou vir como ladrão, eu não vou avisar, eu vou chegar por essa brechinha que tem aí, fazendo a comparação com a brechinha da muralha da cidade, que era muito forte. Eu vou entrar como ladrão contra vocês. Aí agora eu vou aplicar para a nossa vida aqui. Preste atenção. Se tem alguém brincando com isso, não brinque mais não. Porque o Senhor Jesus, ele vai nessa brechinha e vai dizer assim: eu vou agora tratar com você mais de perto. Aí dói, machuca. Aí é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? A palavra de Deus já nos ensina isso. E aí, meus irmãos, já do meio para o fim, no versos 4 e 5, o Senhor Jesus, ele diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, ou seja, um pouquinho de gente, um grupinho. Você tem um grupo de pessoas aí que não se contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Queridos, por fim, Jesus elogia a Sardes, não a igreja, mas a esse grupinho remanescente. Essas poucas pessoas que não se curvaram à imoralidade, que de fato quando se ajoelham para orar, eu recebo a oração. Esses pouquinhos de gente que quando canta, dele sai o mais puro louvor. Esse povo que faz às vezes pouco e nos bastidores, ninguém vê, mas esse povo aí é o povo que eu quero me dirigir agora com essas palavras. E o Senhor Jesus então ele diz para esse remanescente, que permaneceram fiéis a Deus, que ao escapar da poluição mundana, viviam de forma santa e correta, não amavam o mundo, nem o que no mundo havia. São esses que Jesus encoraja numa declaração de recompensa futura, irmãos. E nesses 2 versos o Senhor Jesus elenca 4 coisas extremamente maravilhosas. A primeira coisa delas é: eles andarão com o Senhor. E meus irmãos, andar com o Senhor, irmãos, não é para qualquer um não. Andar com o Senhor é algo extraordinário. E isso me lembra quando Cleopas e seu companheiro saíam de Jerusalém para Emaús. E Jesus simplesmente aparece depois da ressurreição. Aparece com aqueles homens e agora Jesus começa a conversar com aqueles homens sem aqueles homens perceberem que era o Cristo. E quando chega no finalmente da história, que eles chegam naquela casinha que Jesus ia passar adiante, eles disseram: já é tarde, entre e fique conosco. Eles nem sabiam que era Cristo, não tinham percebido que era Jesus. E quando eles entram, que parte o pão, os olhos daqueles 2 homens abrem-se e percebem que é Cristo que está ali diante deles. E o que é que acontece depois? Jesus desaparece da vista deles 2.
E um diz para o outro: por acaso não ardia em ti o coração quando ele falava e andava pelo caminho? E meus irmãos, a presença do Senhor Jesus na nossa caminhada é algo extraordinário, é algo libertador, é algo que nos dá segurança. São palavras de amor, palavras de direção, são palavras que ardem o coração, que nos enche de alegria e de esperança. Andar com o Senhor, irmãos, é algo que eu e você precisamos desejar a cada dia da nossa vida. E entender que depois da vinda dEle, que nós estivermos para sempre com Ele, nós andaremos para sempre com Ele agora, não mais por um pouco de tempo aqui. E o Senhor Jesus: estes aí, fiéis a mim, eles andarão comigo. E meus irmãos, que coisa extraordinária. E Ele ainda diz assim: andarão com suas vestes brancas, demonstrando pureza. Eles recusaram se misturarem com as sujeiras do mundo, por não haverem cedido às tentações, por ter honrado o meu nome. Jesus aqui então promete-lhes túnicas brancas celestiais. Tais aparatos motivam-os à permanência de serem ainda mais puros diante do Senhor. E queridos amados, que recado maravilhoso para aquele grupinho de pessoas que ainda eram fiéis ao Senhor naquela igreja. Eu imagino quando o pastor da igreja de Sardes começou a ler essa carta, e aqueles poucos que estavam fiéis ao Senhor encheram seus corações de alegria por receber da parte do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus, tais promessas de que o Senhor os daria vestes celestiais para todo sempre. Observe ainda que de modo nenhum Ele apagará o nome deles no livro da vida. E isso, irmãos, muita gente tem uma interpretação equivocada, achando que o Senhor Jesus tem um grande livro, bem grandão, um lápis que nunca acaba a tinta, uma caneta e uma borracha grande, que aí aquele livro ele apaga nome de gente e bota nome de gente, apaga nome de gente e bota nome de gente. Pecou, risca aí, apaga. Se arrependeu, bota de volta. Irmãos, isso não existe nas Escrituras. Isso não existe. Mas pastor, e por que ele está dizendo que de modo algum apagarei o nome no livro da vida? Isso é uma linguagem figurativa de segurança eterna, de que o nome dos salvos estarão constantes naquele livro e nada apagará. Mas é uma linguagem ainda também característica daquele tempo. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, havia um registro de todos os cidadãos em um livro que existia em cada cidade. Então aquele cidadão que cometesse algum crime contra o Estado, as autoridades apagavam o nome: você não é mais cidadão aqui. Havia isso. Se você cometesse algum crime, matasse alguém, seu nome não fazia mais parte. Quando você morre, você não é mais cidadão, apaga. Então havia essa prática. Então Jesus ele começa então agora a trazer algo do tempo deles, do entendimento daquele povo, para mostrar que há uma segurança eterna, que o nome de vocês, fiéis ao meu nome, essa mensagem é para os remanescentes, para os verdadeiros servos do Senhor. O nome de vocês não se apagará do livro da vida. Amém? E eu espero que o meu nome e o de vocês estejam nesse livro. Amém? Amém, irmãos? Amém, galerinha? Glória a Deus. Vamos crer dessa forma. Mas, irmãos, observe ainda uma quarta e última coisa que o Senhor promete. É que as promessas de Jesus não pararam por aí. Ele diz que aqueles que são fiéis, o Senhor Jesus confessará o nosso nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Amém? Como nosso advogado, Jesus promete então confessar-nos os nossos nomes diante dele, naquela sala do tribunal que nós aqui imaginamos, diante de todos, reivindicará as nossas vidas que foram compradas pelo seu sangue precioso lá na cruz. E meus irmãos, para a gente concluir, no verso 6, a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E meus amados, o Espírito Santo tem falado às igrejas
a expressão igreja, igrejas, no plural, neste verso. Lembra-nos que a mensagem é para todas as igrejas, em todos os tempos. Cada uma delas, a cada crente em particular, tira grande proveito desta carta. O que o Espírito Santo diz aqui, a carta ela é endereçada para alertar quanto ao perigo da morte espiritual. E Sardes então é a igreja que é dirigida esta carta, onde o Senhor então mostra que a devoção a Cristo estava de forma mal colocada ou não vivida. E meus irmãos, certa vez um homem foi a um evangelista inglês chamado Gypsy Smith, um grande evangelista inglês. E este homem chegou para aquele senhor, aquele evangelista já experiente, um homem de idade, e disse assim, ele fez uma pergunta ao evangelista: como é que eu posso receber um reavivamento na minha vida? E o evangelista Smith, ele olhou para ele e disse: você tem um giz? Tem um giz. Pegue um giz. Você vai agora para um local reservado, onde ninguém lhe atrapalhe com nada. Um lugar só você, reservado. Você fique de joelhos naquele lugar. Você pegue aquele giz e você faça um círculo assim, ó. Um círculo, risque no chão. Risque bem riscadinho, para não ficar brecha nenhuma. Faça isso. E aí você vai orar para que Deus envie um avivamento a você. Aliás, um avivamento a todos que estiverem dentro do ciclo. Ora, se eu estou de joelho com um ciclo ao meu redor, quem é que está dentro do ciclo? Eu. Então eu vou orar ao Senhor, para que o Senhor envie para a minha vida um reavivamento. E meus irmãos, o evangelista disse: fique lá, até que ele responda para você. Assim você receberá o verdadeiro reavivamento. E meus irmãos, eu já vi tantas outras histórias, que se você quiser ouvir Deus, se ajoelhe num canto e vá orar, até que você escute Deus falar com você. Isso não é loucura não, mas isso é levar o nosso coração à vontade dele de uma forma profunda, onde a gente de fato precisa rever tantas coisas que foram vividas, irmãos, que no início da nossa caminhada, quantas vezes pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir um cântico ao Senhor, não estava nem preocupado com quem estava do lado, não estava preocupado se alguém veio com a roupa mais bonita ou não, se veio a pé, se veio na chuva, se sujou o sapato ou não. A vontade era estar na presença do Senhor, louvando a Ele. Essas coisas, irmãos, elas têm passado, têm ficado para trás. Talvez seja isso que nós precisamos fazer a sós com Deus e pedirmos que Ele reavive nosso coração, que nós possamos, irmão, nos esvaziar de nós mesmos e entender que Ele é quem tem que estar em nós, que nós permanecemos então até que Ele nos responda, porque não é apenas, irmãos, cumprindo um monte de tarefas, que tudo vai estar bom. Não adianta se não tiver vida de Deus dentro do coração. E eu queria concluir dizendo que se a doutrina é a base da vida, e a vida precisa ser a expressão da doutrina, as duas coisas não podem viver separadas. A base e a vida, a doutrina e a vida. Observe ainda que doutrina sem vida produz orgulho e aridez espiritual. Isso quer dizer que estudar é maravilhoso, mas se isso não reflete na vida, o estudante se tornará árido e orgulhoso e prepotente e chato e azedo e só quer saber. E a pessoa olha: cadê as coisas que você aprendeu que não está na vida? Isso é muito sério, irmãos. Precisamos então ter cuidado com isso. Vida sem doutrina é outro problema. Eu tenho vida, mas não tenho entendimento. Vai desembocar em um misticismo pagão, onde eu espiritualizo tudo. Tem que ungir com óleo tudo que se tem, tudo que se compra. Começa a criar modismos, porque não tem conhecimento.
Ora muito, ora muito, ora muito, mas não tem entendimento a quem está orando, o que está fazendo. Quem é que deve nutrir a condução da nossa vida? É a palavra. E é palavra e oração. É um barquinho com dois lemes. Teologia, oração. Se ficar só na oração, o barco fica rodando em circular. Não vai para lugar nenhum. Se parar a oração e ficar só na teologia, no estudo, roda para o outro lado, mesma coisa. Então, para o nosso barco caminhar, oração e doutrina, oração e conhecimento do Senhor Jesus, oração e quebrantamento, oração e entendimento. Os dois lemes têm que funcionar, os dois remadores têm que funcionar direitinho. E meus irmãos, uma igreja viva, ela tem doutrina e ela tem vida. Doutrina, púlpito, pregação, estudo, mas tem que ter vida com Deus. Tem que ter comunhão verdadeira, tem que ter vidas entrelaçadas com outras vidas, conforme está em Filipenses. Precisa haver afetos entranhados. E afetos entranhados é quando o amor da gente se mistura. Quando a gente olha para o outro dentro da bola do olho e diz assim: eu amo você, meu irmão, em Cristo Jesus. E se um dia você me magoar, me machucar, eu vou a você, dizer a você. Eu não vou dizer a ninguém, porque nós somos irmãos. E a seta de Satanás que entrar entre nós dois, a gente tem que resolver nós dois. Eu oro daqui, você ora de lá. Eu peço perdão, você me perdoa. Você me pede perdão, eu perdoo. E a gente vai andar de mãos dadas. Precisa ser vivido desta forma. Igreja, ela tem que ter doutrina e tem que ter vida. Ela tem que ter ortodoxia, mas tem que ter piedade. Tem que ter credo, parâmetros de ensino bíblico, mas ela tem que ter conduta de quem é crente, não só aqui dentro desse ambiente, mas fora dele também. E isso envolve tudo na nossa vida, dos cabelos aos pensamentos, tudo envolve nossa vida, precisa estar nisso aí. Pois que isto, irmãos, talvez seja vivemos em algum lugar assim na nossa vida espiritual, vagarosa, dormente, morta. Precisamos mudar isso. Éramos então tão fervorosos e nosso coração parece que não bate mais. A verdade é que muitos estão mortos, salvos, não comprometidos, indisciplinados e sem fé, sem crença alguma no poder soberano do Senhor. Houve um tempo em que vinham as lágrimas ao perceber Deus falar na pregação, quando a gente pregava. E quer ver um momento, irmãos, que para mim é um dos mais marcantes, é quando eu sou pastoreado, porque eu estou aqui pastoreando, mas eu sou ovelha também. E quer ver momentos que eu tenho com o meu mentor, momentos em que ele agora vai ministrar para o meu coração. É algo, irmãos, extraordinário. Quando eu vou na consciência cristã, é outro momento que para mim, eu queria estar dentro de uma cápsula, eu sozinho ali, no meio do povo, uma cabine, eu sozinho dentro assim, olhando para quem está lá, para poder eu absorver tudo aquilo ali, sem ter interrupção de ninguém. Porque, irmãos, quantas vezes ali, nesses anos todos que eu vou para lá, que eu chego ali, irmãos, tem ministrações, queridos, que era tudo que eu queria ouvir. Olha, eu estava querendo escutar aquilo dali. E as lágrimas caem. Quando aquele Paulo César começa a cantar aqueles hinos, ó Pai, eu queria tanto ver. Irmãos, eu não estou ali não. Pode crer. Se ele cantar 200 vezes, a mesma coisa eu vou sentir 200 vezes. E quando nessa última consciência, no finalzinho da consciência cristã, ele cantou lá o hino Pescador. Meu amigo, meu Deus. Se você não conhece essa canção, bota lá no YouTube lá e você vai escutar. Meus irmãos, que mensagem. Eu mesmo, eu choro que nem criança no meio daquele povão todinho. E fico com raiva quando eu estou naquele momento ali com Deus ali e alguém chega aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não fale comigo não. Porque eu estou ligado aqui no negócio aqui, que é uma bênção para a minha vida. E meus irmãos, falta isso, irmãos, esse retorno. Falta a gente viver de novo essa sensibilidade do Espírito. Não é misticismo não. É perceber quando o cuidado de Deus se expressa por meio da pregação da palavra, por meio de um louvor que se canta, de forma muito verdadeira, entende? Mas, irmãos, nas narinas mortas,
não sentem cheiro de rosas. Ninguém pode vê-lo, mas Deus pode. Estudávamos a palavra de Deus diariamente, e a sua comunhão com Ele, de fato, há tempos atrás, era muito vital. O processo, então, de morte de uma igreja, irmãos, pode acontecer lentamente, sem a gente perceber. E a gente começa a entrar num declínio onde as coisas perdem o sentido e é como se eu fosse adormecido por uma anestesia. Que nesta noite, eu e você possamos sair daqui comprometidos com o Rei dos Reis, de que nós precisamos acordar. Não estou dizendo em todas as nossas áreas, mas há áreas da nossa vida que precisam ser tocadas pelo Espírito de Deus, para o bem da igreja, a qual nós fazemos parte, a igreja de Cristo, que está aqui representada. Em que grupo, então, irmãos, nós estamos fazendo parte? A parte do povão de Sardes ou a parte do remanescente que anda fiel a Ele? Em que grupo eu me considero parte? No grupo espiritual ou no grupo morto? No grupo vivo ou no grupo dos que não têm comprometimento algum? Estamos, irmãos, andando mais envolvidos com os problemáticos que não conhecem quem é verdadeiramente Deus, ou com aquele grupo que está em busca de soluções para as coisas? Somos uma coluna aqui na nossa igreja, ou nós somos do time daqueles insensíveis que não têm consciência daquilo que estão fazendo para o Senhor? É tempo, irmãos, de pensarmos como está nós, cada um de nós, como igreja de Cristo, nas próximas gerações que virão. Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Porque os mais idosos aqui, incluindo eu também, um dia nós vamos partir. E a igreja nova, que é essa que está surgindo agora, o que é que vai acontecer com ela? Ela aprendeu o quê com essa igreja velha que somos eu e os mais experientes? Precisamos, irmãos, pensar nisso. Precisamos então entender, queridos, que há uma responsabilidade de continuidade nas nossas mãos. E o Senhor, nesta noite, está usando a carta a Sardes para poder ministrar ao meu e ao seu coração. Amém? Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos vivifique, que possamos vir para este ambiente com um coração diferente. Nós precisamos sair de casa já cultuando ao Senhor, já agradecendo pela oportunidade de poder nos encontrarmos com Ele aqui juntos para adorar a Ele. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor.